Ele nos revela algo tão precioso, que muda o nosso entendimento de algumas coisas, nos levanta, nos revela o amor de Deus sobre nossas vidas. Esse louvor é um louvor muito lindo, né, que fala que o Senhor nos ama, e é uma certeza que nós temos que ter em nosso coração. E o livro de Lucas, capítulo 15, diz o seguinte: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí vem a parábola. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-se, a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para a sua casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E ele conta outra parábola. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou, e a terceira parábola. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dar-me a parte dos bens que lhe cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando-se tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar os porcos. Ali desejava se fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse:
Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, mataram um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: vem teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você já parado para analisar as 3 parábolas juntas? Que o Senhor ele fala 3 parábolas para aquelas pessoas, para aqueles republicanos que estavam ali, falando que ele comia e bebia com os pecadores. E eu, ouvindo esse hino, fiquei pensando a respeito disso. Que essas parábolas, elas revelam a missão de Jesus aqui na terra. É o Evangelho, Jesus falando do Evangelho dentro do Evangelho. É a graça do Senhor revelada sobre as nossas vidas a partir dessas parábolas. E aqui são 3 parábolas que falam a respeito de casa, arrependimento e volta para casa. Só que a primeira, o que acontece? A ovelha, só um momento aqui. A ovelha se perdeu por quê? Muitas vezes por descuido, porque ela não tinha uma consciência, ela não conhecia a voz do seu pastor. E a moeda, ela se perdeu dentro de casa, e a ovelha já não sabia mais voltar para casa. E o filho pródigo, ele escolheu ir embora de casa. Então são 3 passagens que falam a respeito de algo muito parecido, mas cada um de uma atitude diferente. E aqui nos revela uma das 3 dimensões do amor de Deus. A primeira é uma dimensão que busca a ovelha que está perdida. A segunda é uma dimensão que ilumina aquilo que foi perdido. E a terceira é a dimensão do quê? Que restaura. Glória a Deus. O que estava perdido. E aqui não vem Jesus, ele não queria mostrar para os fariseus ali o que Deus fazia, mas qual que era a natureza de Deus. A natureza de Deus é o quê? É o amor. Porque a própria palavra diz que Deus, ele é amor. Independente dessas 3 situações que nós estamos na nossa vida, o Senhor, a graça do Senhor, tem uma personalidade para nos resgatar, para nos buscar onde nós estamos. Às vezes nós estamos aqui, mas nós não chegamos, já não temos mais aquele brilho que nós tínhamos antes. E o Espírito Santo, ele nos ilumina, ele nos traz aquela luz novamente, ele nos devolve aquele lugar para encontrar aquele tesouro, aquele amor, aquele desejo que nós tínhamos de estar aqui na presença do Senhor, que a gente hoje em dia, às vezes, a gente não encontra mais. Tem sentimentos, tem desejos que a gente tinha antes, mas que o tempo, que a bagunça, assim como estava essa casa bagunçada,
que a desordem da nossa vida foi nos atrapalhando de brilhar na presença do Senhor. E quem é essa luz? Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Só que essa parábola do Senhor Jesus, ele conta, não era só para falar que ele recebia os pecadores, mas ele queria mostrar a imagem de Deus para aqueles homens, para aqueles publicanos, aqueles fariseus que achavam que Deus era aquele que condenava, era aquele que batia, que era aquele carrasco. Mas Jesus, ele faz 3 parábolas e 3 personificações diferentes de Deus aqui dentro dessas parábolas. Um pastor, um pai que domina, que nos ajuda a encontrar, e o pai que recebe de volta. Então, dentro dessas 3 parábolas, em algum aspecto da nossa vida nós já passamos por algumas dessas situações em nossas vidas. Só que, como eu já disse aqui, na parábola da ovelha perdida, eu sempre digo que essa 99 ovelha que fica lá, elas não existem. Por quê? Porque não existe um justo que não precisa de arrependimento. Se nós somos justificados pelo Senhor todos os dias, o Espírito Santo traz a nossa consciência que nós precisamos nos arrepender de algo, ou de não estar na presença do Senhor como nós deveríamos estar, ou de não buscar o Senhor como nós deveríamos buscar. E a ovelha representa o amor de Deus que nos busca muitas vezes na nossa ignorância, que busca as pessoas no lugar onde ela não conhece a voz do pastor, porque o próprio Senhor diz: as ovelhas escutam o seu pastor e conhecem a voz do seu pastor. Mas às vezes, mesmo conhecendo a voz do nosso pastor, nós já entramos em lugares que nós não conseguimos mais voltar. Às vezes aquele lugar que nós estávamos nos machucou tanto, que a gente já não tem força mais para voltar para a presença do Senhor. Às vezes as lutas que nós passamos em nossas vidas, por muitas vezes por escolhas nossas, consequência daquilo que nós escolhemos, tem nos impedido de voltar para a presença do Senhor. Porque às vezes nós estamos aqui sentados, meus irmãos, mas aquele fogo que queimava antes já não queima mais. Aquele desejo que queimava ontem, já queimava antes, já não queima mais. Aquele amor que nós sentimos em nossos corações, que nos constrangia, que quando você começa a orar e a lágrima é inevitável vir, aquele abraço do Senhor que você sente quando você está ajoelhado ali, e Ele vai atrás de nós, nos busca, nos encontra e nos traz de volta. E nós temos valor para o Senhor. Nós temos valor, muito valor. Porque Ele deixa as 99 no lugar que nós estávamos, no deserto, e Ele volta, e deixa, temos que falar no aprisco, né? Mas Ele fala que deixa no deserto, a Bíblia diz isso. E Ele vai nesse mesmo deserto nos buscar. Assim como Jesus passou os 40 dias, porque Ele tinha uma missão que era nos trazer de volta. E isso é graça. É porque Ele nos carrega nos braços. É Ele que nos pega e nos traz de volta, porque se fosse por nós mesmos não teríamos forças para nós estar na presença do Senhor. Glória a Deus. É Ele que nos pega, nos traz sobre o ombro, nos carrega e nos devolve nesse lugar de restauração. Porque como o pastor disse no começo do culto, às vezes nós fomos tão machucados, às vezes com a igreja, com os irmãos, com atitudes que aconteceram nas nossas vidas, às vezes por consciência nossa mesmo, às vezes por soberba nossa mesmo. Algumas raízes vão criando em nossos corações que a gente não consegue mais encontrar esse lugar de volta. O inimigo muitas vezes ele nos atrapalha, ele quer colocar outras vozes em nossa cabeça. Quando você se ajoelha e você acha que você não encontra mais aquela
conexão com o Senhor Deus. Mas o Senhor está ali. A própria palavra diz que quando você se ajoelha, Ele ouve. Glória a Deus. Ele ouve, Ele tem nos ouvido. Ele ouve a nossa oração. E Ele te traz de volta. Ele te pega sobre os ombros. Ele vai te buscar, independente do lugar onde você esteja. Como eu disse antes, eu li em Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Nada Deus. vai nos separar do amor de Deus. E como eu disse, essa dracma, essa moeda, algo de valor que nós tínhamos, que nós perdemos dentro de nós, ou dentro do ambiente em que nós vivemos. O Espírito Santo, a luz do Senhor Jesus, Ele nos ilumina, nos mostra o que está acontecendo. E muitas vezes o problema é que o Senhor Ele nos mostra o que está acontecendo, só que nós não queremos fazer o que deve ser feito para encontrar esse tesouro novamente. Por quê? Porque quando a mulher acende essa luz, acende, o que ela vê? Ela vê a casa bagunçada. E às vezes tem bagunça em nossos corações, bagunça em nossa vida, bagunça em nossa casa, que nós vamos precisar resolver. Nós vamos precisar limpar, nós vamos precisar varrer. O Senhor Ele nos mostra isso, Ele tem nos mostrado. Irmãos, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Nós sabemos a disciplina que nós precisamos ter. Porque como eu vejo, isso que eu até estava pensando a respeito disso, estava vendo minha esposa limpando a casa. Isso é uma disciplina. Isso é disciplina. Por quê? Porque ela sabe que ela tem que fazer isso. Porque senão vai ficar aquela bagunça. E quem vive com Deus não vive num lugar bagunçado. Vive num lugar limpo. Num lugar onde a luz, a limpeza, há um ambiente bom para se viver. E nós precisamos fazer essa limpeza dentro de nós. Varrer para fora tudo aquilo que tem nos impedido de estar na presença de Deus. E o Senhor tem me cobrado a respeito de algumas coisas. Eu sei que o Senhor tem cobrado, sempre nos cobra de algo que nós precisamos tirar. E nós precisamos ser radicais em remover isso. É varrer para fora. Não deixar no canto. Porque se você deixa no canto, vai vir aquele vento e vai espalhar tudo de novo. E aí você vai falar, já limpei uma vez, vou ter que limpar de novo. Mas se você tem que varrer, jogar para fora, não deixa no canto aquilo ali. Porque se a gente deixa no canto, vai sujar de novo e aí a gente já não tem mais força para limpar aquilo ali, e aquilo ali vai ficando, que às vezes você já não tem mais espaço para a luz entrar na sua vida. Por quê? Porque a casa já está cheia de tranqueira, já está cheia de coisa que não tem a ver com o que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. E às vezes a gente vai se enchendo de coisas, daquilo que a pessoa fala, e as pessoas que não são de Deus falam coisas para nós que nos enchem mais do que aquilo que vem, a palavra que vem da boca do Senhor Jesus, da palavra que a gente recebe na igreja, da própria palavra de Deus. E a gente precisa varrer isso para fora e buscar, assim como essa mulher buscou diligentemente a presença do Senhor, buscar por aquilo que nós perdemos, porque só depende de nós, irmãos. Só depende de nós buscar a presença do Senhor, porque se nós buscarmos, vamos encontrar. Porque o Senhor Ele usa aqueles que estão disponíveis, Ele usa aquele que está disponível, e nós precisamos estar disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. E dispostos a fazer aquilo que o Senhor nos enviar a fazer. Porque às vezes nós estamos disponíveis, o Senhor me usa, mas eu não estou disposto a fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Assim como essa mulher, ela acendeu a luz, só que ela, se ela não estivesse disposta a varrer as coisas para fora, ela não ia encontrar. Ela não ia encontrar aquela moeda, ela não ia encontrar aquele valor. Sabe, às vezes, meu casamento está ruim, o Senhor me mostra que eu devo melhorar, mas eu não quero melhorar. Por quê? Porque eu sou orgulhoso. Por quê? Porque eu estou bem assim, na minha consciência, eu acho que eu estou bem. Só que o Senhor Ele mostra para nós o que nós devemos fazer. Aí eu quero que as coisas mudem, só que eu não quero varrer. Eu preciso tomar uma posição.
Nós precisamos tomar uma posição para que o Senhor possa fazer a partir daquilo que Ele fale sobre nossas vidas. É como minha esposa falou esses dias: se Deus deu uma palavra para você, se apega nessa palavra e caminhe essa palavra. Não é todo dia que Deus vai precisar repetir para você a mesma coisa. Pegue aquela palavra e vá. Assim como Noé já passou mais de 100 anos construindo aquela arca. E Deus não vinha, a Bíblia não fala que Deus vinha e falava para ele todo dia. Mas ele continuou com aquela palavra que o Senhor tinha dado. É difícil você construir uma arca sem olhar para cima e ver nuvem de chuva. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. E tem pessoas, irmãos, que estão perdidas lá fora. E muitas vezes nós estamos perdidos aqui dentro. Tem pessoas que estão perdidas aqui dentro. E tem pessoas que estão perdidas lá fora. Só que nós não devemos ser essas pessoas. Porque o Espírito Santo nos dá essa luz. E às vezes nós perdidos aqui dentro, nós estamos julgando quem está perdido lá fora. Porque nós esquecemos quem nos buscou e quem nos trouxe de volta. Nós esquecemos que não é por mérito, é pela graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós não devemos julgar aqueles que estão lá fora. Porque aquela ovelhinha que está no braço do pastor, ela não fala para aquela ovelha, a outra que se perdeu: você se perdeu porque você foi besta. Porque ela também estava lá perdida. Aí o pastor veio, pegou ela, tocou no braço. E aquela ovelha que está no braço do pastor, ela fala: vem para cá. Vem para cá que aqui é bom, vem para cá que aqui tem amor, vem para cá que aqui tem cuidado, vem para cá que aqui tem restauração, vem para cá que aqui tem carinho, vem para cá que tem tudo que nós precisamos na presença do Senhor Jesus. Glória tem a Deus. aqui nessa noite. Louvado seja o Senhor. E é nisso que nós precisamos caminhar. E deixar que o Espírito Santo ilumine as áreas mais escuras da nossa vida. Cure aquilo que tem nos machucado, feridas que tem dentro de nós. E que o Senhor Deus restaure o valor em nós. Glória a Deus. Às vezes nós perdemos o valor. Nós não entendemos o valor que nós temos do Senhor Jesus. Nós entendemos o valor em que Deus deu a nós. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Lá fala isso. A própria palavra fala isso. E se nós pararmos para pensar isso todos os dias, isso já é motivo de grande alegria para nós. Amém, Senhor. Já pararam para analisar? Já pararam para pensar o quão importante nós somos para Deus? Se nós pensar isso todo dia, nada vai nos abalar. Amém. Se nós pensar que a palavra diz que Deus tem planos de bênção sobre as nossas vidas, planos de bem, não de mal, nada vai nos abalar. Amém. Se nós parar para analisar que o Senhor Jesus morreu por nós, nada vai nos abalar. Glória a Deus. E aí vem a última palavra, aquele amor que restaura, aquele amor que nos devolve o lugar de filho e não de servo, o amor que nos espera de volta. Glória a Deus. O amor que nos espera, nos aguarda ali na porta. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele não nos recebe como servo, ele nos recebe como filho. Glória a Deus. Muitas vezes nós voltamos como servo. Por quê? Porque nós trocamos o amor pelo serviço. Nós achamos que aquilo que nós fazemos aumenta o amor de Deus por nós. Nós achamos que Deus só nos ama se eu estiver fazendo algo para Ele. Mas não tem nada que nos separe do amor de Deus. A própria palavra diz. E aí quando nós achamos que pelo que nós fazemos, o Deus nos ama. E aí quando nós deixamos de fazer, nós esmorecemos. Por quê? Porque nós trocamos o amor pelo serviço. Não que nós não devemos trabalhar na obra, mas nós vamos trabalhar, mas a partir do amor que nós já recebemos do Senhor. Glória a Deus. Eu faço isso por gratidão, por aquilo que o Senhor já fez por mim na cruz, pela obra do Senhor.
Eu estou aqui hoje pela graça do Senhor Jesus. Glória a É Deus. porque Ele me deu a oportunidade de estar aqui. E a palavra é dele que está falando nessa noite. Louvado seja o Senhor. E quando a gente começa a trocar o amor pelo serviço, logo que acontece alguma coisa, a gente não vai saber ter a humildade necessária para poder, às vezes, deixar que a outra pessoa faça também. Porque a gente se soberbece, porque a gente acha que a gente só tem valor quando a gente está fazendo algo. Assim como aquele filho pródigo, o filho mais velho. Ele estava ali, ele tinha tudo, mas ele mesmo não sabia o valor dele. Ele não sabia a posição que ele tinha. E nessa parábola, não foi como a ovelha perdida que se perdeu, muitas vezes por ignorância, por não conhecer a voz do seu pastor. Ele conhecia a voz do pai, ele vivia com o pai, mas ele decidiu ir embora. E às vezes, muitas coisas lá fora nos atraem de forma que quando a gente percebeu, a gente já pegou as nossas coisas e já foi embora. Só que aí as coisas começam a acontecer, e aí a própria Bíblia diz que ele caiu em si. E aí quando veio aquele arrependimento, que falou lá nas ovelhas, esse arrependimento vem em nossos corações. E nós lembramos, nós temos um Pai no céu. Glória a Deus. Nós temos um Pai que nos espera. E nós voltamos para a presença dele. Ele está nos esperando, de braços abertos. Glória a Deus. E muitas vezes nós achamos que o inimigo coloca em nossa cabeça que nós não temos liberdade estando na presença do Senhor Deus. Muitas pessoas pensam dessa forma, principalmente as pessoas que não conhecem verdadeiramente o Pai. Muitas pessoas não conhecem o pastor que nos leva onde nós devemos ir, que não nos deixa ir pelo caminho da perdição, que não nos deixa desprotegido, assim como o pai não deixa o filho desprotegido. Porque por muitas vezes eu vejo lá em casa, toda hora tem que falar, não mexe aí, não mexe aqui, não mexe aqui, não mexe ali para as crianças. E a gente acaba falando mais não do que sim. Mas às vezes o não de Deus é para a nossa segurança, para a nossa saúde, Amém. para que nós possamos viver uma vida de acordo com o que Ele quer que nós vivamos. Porque imagina se a gente falar só assim com nossos filhos, eles vão acabar criando o quê? Um monstro. Pessoas que não têm limite, crianças que não têm limite, que não sabem receber repreensão, não sabem receber críticas. E nós precisamos ver o exemplo. A própria Bíblia diz que o Senhor nos repreende para que nós não sejamos condenados com o mundo. E nós devemos receber essa repreensão do Senhor Jesus, do Senhor Deus. E quando o filho volta, o pai ele não recebe ele com esculhambação. O pai não fala para ele, por que você foi? Você foi porque você quis. Ele recebe com amor. Assim como nos recebeu com a graça do Senhor Jesus, o amor que foi derramado sobre nossas vidas. Porque por muitas vezes, por falta de conhecimento, nós fomos. Muitas vezes por alguém nos falou, vamos ali, vamos ali. Nós fomos. Só que Ele nos recebe de volta. Só que o problema é que tem pessoas que a religião não deixa com que Ele receba as pessoas dessa forma. Assim como esse irmão mais velho, que quando o irmão mais novo voltou à vida, que a Bíblia diz que voltou vivo, voltou à presença de Deus, voltou à presença do pai dele, ele fica com raiva daquilo ali. Só que ele estava em casa, só que ele não conhecia o pai. É como eu disse,
Se nós estamos aqui, não conhecemos o amor de Deus, nós vamos ser esse irmão mais velho. Que quando nós vemos alguém voltar para a presença do Senhor, nós vamos julgá-lo. Quando nós vemos alguém voltar para a presença do Senhor, nós vamos às vezes até achar ruim. Por quê? Porque ele saiu, porque ele quis. Mas às vezes nós não conhecemos a motivação daquela pessoa. Nós não conhecemos a ferida daquela pessoa. Nós não conhecemos o que ela passou, o que ela tem passado. Nós não conhecemos às vezes a expectativa que ele tinha aqui dentro da igreja, que foi frustrada. Por quê? Por falta de conhecimento de Deus. Porque quando nós colocamos expectativa no homem, muitas vezes nós nos frustramos. Por isso que nós, como membros da casa do Senhor, como os filhos de Deus, não devemos trazer as pessoas para nós, mas levar as pessoas ao nosso Pai. Glória a Deus. Porque eles vão entender que não é nós, não sou eu, mas sim Deus que vai fazer na vida deles. Aleluia, Jesus. Glória a Deus Deus. tem feito na nossa. As pessoas, elas têm que querer daquilo que nós estamos recebendo. Glória a Deus. As pessoas têm que ver Deus transmitido sobre as nossas vidas. Não só daquilo que eu falo, mas daquilo que eu vivo. A pessoa fala, como que aquela pessoa passa por tanta luta e está feliz? Eu queria passar por isso também. E aí ele vai falar, como que você faz para fazer isso? É Deus na minha vida. É Deus, eu acordo de manhã e eu vejo Deus. Aleluia, Às Jesus. vezes eu estou lá parado, as coisas estão bagunçadas, não tenho aqui, não tenho ali, mas eu vejo Deus na minha vida. Tenho Glória Deus a na minha Deus. vida. Aleluia, Jesus. Eu tenho o amor de Deus que está na minha vida, que eu vejo minhas crianças correndo, eu falo, esse aqui é o amor de Deus que está na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus pela família que Ele me deu. Aleluia, Jesus. E Deus, esse Pai, Ele sai daquela festa, Ele sai daquela celebração e vai ter com o filho mais velho também. Ele não dá importância só para aquele que estava perdido e voltou. Aquele que resolveu ir e voltou. Ele também dá importância para aquele que está aqui dentro Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. e não entendeu ainda. Ele vai lá, conversa com aquilo ali e diz, o meu amor é para todos. O meu amor não é só para um, só para aquele que foi, para aquele que ficou perdido. Meu amor é para você que está aqui também. Glória a Deus. Meu amor é para você que está todo dia aqui na presença do Senhor. Meu amor é para você que todo dia vem no culto. Sim, Senhor. É porque às vezes nós estamos tão preocupados com as pessoas de fora que às vezes esquecemos que o Senhor nos ama também. Eu preciso trazer. E eu mesmo estou cansado. Mas o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Ele dá atenção para nós também. Senhor, eu não estou tendo força mais. Ele vem ao nosso encontro. Ele nos restaura, assim como restaurou. Louvado seja o Senhor. Trouxe a identidade para aquele filho que estava dentro de casa. Quando você tem tudo já é seu. E aquele outro que estava lá fora também teve a identidade restaurada. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Só que esse filho mais velho ele era servo, sendo que ele era herdeiro. E nós somos herdeiros do Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui nessa noite porque nós somos herdeiros. Nós devemos ter essa consciência de que o amor de Deus ele nos traz de volta. Ele nos restaura. Sabe, nós precisamos entender que nessa primeira parábola das ovelhas, o Senhor Deus ele é nosso pastor. O Senhor Jesus é aquele que nos busca, aquele que nos buscou, que nos traz de volta, que nos limpa, que tira nossas feridas, que cura nossas chagas, que nos pega pelo braço, trazendo que a graça do próprio Senhor Deus nos traz para esse lugar de cuidado do Senhor. Glória a Deus. Este lugar onde nós podemos caminhar de acordo com a vontade do Senhor e que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, nos leva. Aleluia, Jesus. E nessa dracma, a parábola da dracma, nos mostra a respeito do Espírito Santo, do própria luz do Senhor Jesus que ilumina nossos corações, que restaura, que nos traz de volta.
Glória a Que nós Deus. podemos encontrar aquilo que foi perdido dentro de nós. Glória a Deus. Que às vezes pelo tempo decorrido, pelos anos de igreja, pelos anos de vida, pelas lutas diárias, nós vamos apagando. Mas o Espírito de Deus que está aqui nessa noite, ele vem acendendo essa luz. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O próprio Senhor Jesus que está aqui, ele vem iluminando nossos corações e nos mostrando que existe uma luz. O próprio Senhor Jesus é essa luz. Às vezes nós não vimos essa luz. Às vezes o inimigo ele nos coloca no lugar onde nós não conseguimos ver essa luz mais. Mas essa luz é Jesus Cristo. Ele fala: eu sou a luz do mundo. Glória a Deus, aleluia. E a terceira é esse Pai que o Senhor Jesus nos revela. É o Glória Pai a que nos Deus. espera. É o Pai que é o verdadeiro Evangelho. É o Pai que o próprio Senhor Jesus veio nos revelar. Aleluia, Jesus. O Pai que nos abraça. O Pai que é amor. O Pai que nos cuida. E é com esse Pai que nós devemos viver. E nós devemos esquecer que nós temos um Pai no céu. Nós temos o Filho que está conosco. E o próprio Espírito Santo que está dentro de nós. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Eu espero que essa palavra tenha falado a cada um de vocês. Que se de algum modo aquela luz tenha brilhado mais, o Espírito Santo está aqui para saber.